O livro de Tiago é um dos textos mais práticos e desafiadores do Novo Testamento. Escrito por Tiago, irmão de Jesus, ele carrega um peso especial não apenas por sua autoria, mas pela autoridade com que trata a vida cristã. Tiago não apresenta longas doutrinas teológicas ou mensagens abstratas. Pelo contrário, suas palavras são um chamado direto à ação, um convite a viver uma fé visível e autêntica. Antes de mergulharmos nas mensagens desse pequeno, mas poderoso livro, precisamos entender quem foi Tiago, em que contexto ele escreveu e por que sua mensagem ecoa com tanta força até hoje. Mas, quem foi Tiago? Tiago, o autor dessa carta, é tradicionalmente conhecido como o irmão de Jesus. Durante o ministério terreno de Cristo, Tiago não foi um dos seguidores mais próximos de Jesus. Pelo contrário, ele e seus outros irmãos demonstraram ceticismo. O Evangelho de João nos conta que nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. João 7,5. É um detalhe significativo, porque nos mostra que mesmo convivendo com Cristo, testemunhando suas obras e escutando suas palavras, Tiago, como muitos outros, resistiu a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Mas o que mudou? A resposta é poderosa: a ressurreição. O apóstolo Paulo nos conta em 1 Coríntios 15:7 que após ressuscitar, Jesus apareceu a Tiago. Esse encontro transformou a vida de Tiago para sempre. De cético, ele passou a ser um seguidor devoto, um líder respeitado e um dos pilares da igreja em Jerusalém. Imagine o impacto de ver aquele que você conheceu como irmão mais velho, agora vitorioso sobre a morte. Para Tiago, essa experiência foi a prova definitiva de que Jesus não era apenas seu irmão de sangue, mas seu Senhor e Salvador. Após a ascensão de Cristo, Tiago rapidamente se destacou entre os primeiros cristãos. Ele se tornou líder da igreja em Jerusalém, a principal comunidade cristã da época. Esse era um papel extremamente desafiador. A igreja em Jerusalém estava no centro de grandes tensões. Os cristãos judeus enfrentavam perseguições tanto dos líderes religiosos judaicos quanto do Império Romano. Muitos foram forçados a abandonar suas casas, seus empregos e até suas famílias. Eles viviam espalhados por diferentes regiões, formando pequenas comunidades que lutavam para se manter firmes na fé. A situação era difícil. Além das perseguições, os primeiros cristãos enfrentavam desafios internos: desigualdade social, favoritismo, divisões e uma fé muitas vezes mais teórica do que prática. Nesse cenário turbulento, Tiago escreve sua carta com um tom urgente e direto. Ele não oferece palavras suaves ou consolo superficial. Em vez disso, ele apresenta um chamado à autenticidade, uma fé viva, visível e ativa. O livro de Tiago não é uma reflexão teológica distante. É um guia prático para aqueles que precisam de direção em tempos difíceis. Ele fala sobre como lidar com provações, como viver uma fé que se manifesta em ações, como controlar as palavras e como buscar a sabedoria divina em meio ao caos. Cada palavra carrega o peso da experiência de um homem que viu o sofrimento, que liderou uma igreja perseguida e que no final de sua vida morreu como mártir por causa de sua fé. O contexto histórico de Tiago pode parecer distante, mas suas palavras ressoam profundamente em nossos dias. Pense nos primeiros cristãos, dispersos, perseguidos e desafiados a manter sua fé em um mundo hostil. Eles precisavam de uma mensagem que os fortalecesse, que os chamasse à prática e que os desafiasse a viver de forma diferente. E foi exatamente isso que Tiago entregou. Hoje, embora muitos de nós não enfrentemos perseguições físicas, vivemos em um mundo que constantemente desafia a nossa fé. Somos bombardeados por distrações, consumidos pela busca de sucesso pessoal e pressionados a viver de acordo com valores que muitas vezes entram em conflito com os ensinamentos de Cristo. Assim como os primeiros cristãos, precisamos de uma fé que nos sustente em tempos difíceis, uma fé prática e visível. Tiago nos desafia a olhar no espelho e perguntar: nossa fé é apenas uma declaração vazia ou é algo que transforma a nossa vida? A carta de Tiago não permite respostas evasivas. Suas palavras são claras e diretas. Ele nos chama a sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Em outras palavras, Tiago está nos dizendo que a verdadeira fé precisa ser visível em nossas ações, em nossas palavras e em nossa postura diante das provações.
O livro de Tiago se destaca pelo seu estilo prático e objetivo. Ele não oferece teorias complexas ou explicações detalhadas como as cartas de Paulo. Em vez disso, Tiago escreve como um pastor que conhece a realidade de seu povo. Ele usa imagens poderosas e linguagem simples para transmitir verdades profundas. Quando ele fala sobre a língua, ele a compara a um pequeno fogo que pode incendiar uma floresta inteira. Quando ele fala sobre fé sem obras, ele usa a imagem de um corpo sem espírito, algo morto e sem vida. Esse estilo direto reflete a urgência de sua mensagem. Tiago não quer apenas que seus leitores ouçam suas palavras. Ele quer que eles ajam. Ele sabe que uma fé teórica não pode sustentar os cristãos em tempos difíceis. Somente uma fé ativa que se manifesta em obediência a Deus e amor ao próximo é capaz de resistir às provações. Mas, por que a mensagem de Tiago é importante hoje? Ao olharmos para a igreja atual, percebemos que os mesmos desafios enfrentados pelos cristãos do primeiro século ainda estão presentes. Vivemos em uma época de fé superficial, onde é fácil professar crenças, mas difícil viver de acordo com elas. Há uma tendência de separar o que acreditamos do que fazemos, como se a fé fosse apenas uma questão privada e teórica. Tiago nos desafia a quebrar essa divisão. Ele nos lembra que a fé genuína é transformadora. Ela afeta a maneira como enfrentamos as provações, como tratamos os outros e como usamos nossas palavras. Ela nos chama a viver de forma diferente em um mundo que precisa desesperadamente de exemplos de amor, humildade e compaixão. A mensagem de Tiago é um lembrete poderoso de que a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Se cremos em Cristo, nossas vidas precisam refletir essa crença em ações concretas. A introdução ao livro de Tiago nos prepara para uma mensagem que desafia, inspira e transforma. Ao entendermos o contexto em que Tiago escreveu, vemos que suas palavras não são apenas conselhos abstratos, mas um chamado prático à vida cristã. Tiago, o irmão de Jesus, escreve como alguém que foi transformado pela ressurreição, que viveu em tempos de crise e que liderou uma igreja em meio ao sofrimento. Seus desafios são claros. Como enfrentamos as provações? Como vivemos nossa fé na prática? Como usamos nossas palavras? Como buscamos a sabedoria de Deus? À medida que mergulhamos nas palavras de Tiago, seremos confrontados com essas perguntas e desafiados a dar uma resposta. Tiago nos convida a viver uma fé viva, visível e autêntica, uma fé que não apenas acredita, mas que transforma. Que possamos ouvir suas palavras com humildade e coragem, prontos para agir. Tiago inicia sua carta com um conselho que, à primeira vista, desafia a lógica humana. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Essas palavras não são apenas encorajadoras, mas também desafiadoras. Para muitos, enfrentar dificuldades é motivo de preocupação, tristeza ou até desespero. No entanto, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, convida os cristãos a adotarem uma perspectiva divina. As provações não são acidentes ou punições, mas instrumentos que Deus usa para moldar nossa fé, caráter e maturidade espiritual. O público original de Tiago era formado principalmente por judeus cristãos, dispersos pelo Império Romano, após enfrentarem intensa perseguição religiosa. Essa dispersão, também chamada de diáspora, foi agravada após a morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 7. Esses cristãos foram forçados a fugir de Jerusalém, deixando para trás suas casas, empregos e redes de apoio familiar. Espalhados por terras estrangeiras, enfrentaram desafios que iam além da pobreza e discriminação. Como seguidores de Cristo, eram tratados como heréticos pelos judeus e vistos com desconfiança pelos romanos, que muitas vezes os consideravam perturbadores da ordem pública. Tiago, como líder da igreja em Jerusalém, escreve a essas comunidades para oferecer esperança e direção em meio a circunstâncias tão difíceis. Muitos desses cristãos viviam em pobreza extrema. Eles sofriam exploração por parte dos ricos, como o próprio Tiago denuncia em sua carta.
Agora ouçam, vocês ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês. Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 6. Para pessoas enfrentando esse tipo de opressão e sofrimento, as palavras de Tiago eram profundamente contraculturais. Ele estava pedindo que vissem as provações não como sinais de abandono divino, mas como oportunidades para crescerem em fé e perseverança. Tiago não está pedindo que os cristãos neguem suas dores ou finjam alegria em meio às dificuldades. Ele aponta para uma verdade espiritual mais profunda. As provações têm um propósito divino. Elas não são fruto de acaso ou punições, mas parte do plano de Deus para aperfeiçoar nossa fé. No capítulo 1, versículos 2 a 4, Tiago explica que as provações produzem perseverança, e essa perseverança nos torna maduros e íntegros. Em outras palavras, as dificuldades são como o fogo que purifica o ouro, removendo impurezas e revelando algo de valor duradouro. O apóstolo Pedro ecoa essa ideia em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 6 e 7, ao dizer: Embora agora, por um pouco de tempo, vocês tenham que sofrer tristezas em provações de todo tipo, elas vêm para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, seja provada genuína e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Assim como o ouro precisa ser refinado pelo fogo para alcançar sua pureza máxima, nossa fé é fortalecida e comprovada por meio das dificuldades. Deus permite que passemos por essas situações não porque nos abandonou, mas porque está trabalhando para nos transformar em pessoas mais fortes, pacientes e dependentes de sua graça. O chamado de Tiago para considerar motivo de grande alegria. As provações não significa que devemos ignorar ou minimizar o sofrimento. A alegria mencionada aqui não é um sentimento superficial ou temporário, mas uma postura espiritual baseada na confiança de que Deus está no controle. Nos tempos de Tiago, muitos cristãos enfrentavam prisões, torturas e até mesmo a morte por causa de sua fé. Ainda assim, ele os exorta a verem as dificuldades como parte do processo de amadurecimento espiritual. Isso exige uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar, por que eu? Devemos perguntar, o que Deus está me ensinando por meio disso? Paulo, o apóstolo, reforça essa mesma ideia em sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tiago e Paulo, em harmonia, nos mostram que a verdadeira alegria não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está conosco em cada desafio, moldando-nos para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Tiago reconhece que, muitas vezes, as dificuldades podem nos deixar confusos e até questionando a bondade de Deus. Por isso, ele oferece uma solução prática. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Essa sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas discernimento espiritual para entender os propósitos de Deus nas situações difíceis. Quando enfrentamos provações, é natural buscarmos respostas imediatas ou soluções rápidas. Mas Tiago nos lembra de que a sabedoria divina está disponível para aqueles que a pedem com fé. Ele acrescenta, no capítulo 1, versículos 6 a 8, que devemos pedir com um coração firme, sem dúvidas, porque quem duvida é como as ondas do mar, levadas e agitadas pelo vento. Aqui, ele nos convida a confiar plenamente em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. A confiança em Deus é o fundamento da perseverança e da maturidade espiritual. O propósito último das provações, segundo Tiago, é produzir uma fé madura e completa. Ele escreve no capítulo 1, versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A palavra maduros aqui transmite a ideia de alguém espiritualmente completo.
capaz de enfrentar qualquer situação com fé e confiança. As provações, embora dolorosas, têm o poder de nos transformar de dentro para fora, capacitando-nos a viver como testemunhas fiéis de Cristo. Essa verdade é reforçada por Tiago no capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A promessa da coroa da vida aponta para o prêmio eterno, que aguarda aqueles que permanecem fiéis até o fim. Mais do que um alívio imediato, Deus nos oferece algo muito maior, uma recompensa eterna que vale infinitamente mais do que qualquer sofrimento temporário. As palavras de Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 12, nos desafiam a adotar uma visão divina sobre as dificuldades da vida. Ele nos lembra que as provações não são interrupções no plano de Deus, mas parte essencial de seu processo de moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé. Quando enfrentamos dificuldades, somos convidados a confiar em Deus, buscar sua sabedoria e lembrar que Ele está nos conduzindo para uma maturidade espiritual maior. Que possamos, como Tiago nos exorta, perseverar com alegria, confiando que o Deus que permite as provações é o mesmo Deus que nos sustenta e nos recompensa. No coração do livro de Tiago está uma das mensagens mais diretas e desafiadoras do Novo Testamento. A fé verdadeira é inseparável das obras. Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 26, apresenta uma argumentação poderosa e prática sobre a natureza da fé genuína, afirmando com ousadia: assim também a fé, se não tiver as obras, por si só está morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Com essa declaração, Tiago confronta diretamente qualquer tentativa de separar a crença do comportamento. Ele nos chama a refletir profundamente sobre a autenticidade de nossa fé, perguntando: se dizemos que cremos, como isso é visível em nossas vidas? Tiago inicia sua discussão no capítulo 2, versículo 14, com uma pergunta provocativa. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Aqui, Tiago levanta um ponto crucial. A fé que não se manifesta em ações concretas não tem valor algum. Ele não está negando que a salvação vem pela fé, algo que o apóstolo Paulo ensina claramente em suas cartas. O que Tiago está dizendo é que a fé genuína, a fé que salva, se revela através das obras. Não é suficiente declarar crença em Deus. Essa crença precisa transformar nossa vida, nossa postura e nossas ações. Para ilustrar essa verdade, Tiago apresenta uma imagem prática no capítulo 2, versículos 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se bem, mas não lhe der nada do que necessita para o corpo, que adianta isso? Essa cena é direta e impactante. Imagine um cristão vendo um irmão ou irmã necessitado, passando frio ou fome, e respondendo apenas com palavras vazias. Tiago expõe a hipocrisia dessa atitude, mostrando que uma fé que apenas fala, mas não age, é morta e inútil. Palavras de compaixão sem ações práticas são vazias e não refletem a essência do amor de Deus. No capítulo 2, versículo 18, Tiago antecipa uma possível objeção e responde com firmeza. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui, Tiago deixa claro que as obras são a evidência visível da fé invisível. A fé verdadeira não é apenas uma ideia intelectual ou um sentimento interior. Ela é ativa, dinâmica e transformadora. Ela move o cristão a agir de acordo com o que crê. Para reforçar sua argumentação, Tiago apresenta dois exemplos bíblicos poderosos: Abraão e Raabe. No capítulo 2, versículos 21 a 23, Tiago menciona Abraão, o pai da fé, que demonstrou sua confiança em Deus ao oferecer Isaque, seu filho, sobre o altar. Não foi Abraão, o nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago está se referindo ao relato de Gênesis, capítulo 22, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, o filho da promessa. Abraão poderia ter declarado que confiava em Deus,
mas foi a sua obediência prática que provou a autenticidade de sua fé. A palavra justificado aqui não significa que Abraão foi salvo por suas obras. Em vez disso, suas ações confirmaram sua fé diante de Deus e dos homens. Sua disposição de obedecer, mesmo em uma situação tão difícil, mostrou que sua fé não era apenas palavras, mas uma confiança real e ativa. Abraão ilustra perfeitamente o ponto de Tiago. A fé que salva é a fé que obedece, que se manifesta em ações concretas de confiança em Deus. No capítulo 2, versículo 25, Tiago traz outro exemplo surpreendente. Raabe, a prostituta de Jericó. Ele escreve: de igual modo, não foi a prostituta Raabe justificada pelas obras, quando acolheu os emissários e os fez sair por outro caminho. Raabe aparece na narrativa de Josué, capítulo 2. Quando os espiões israelitas entraram em Jericó, Raabe os escondeu e os ajudou a escapar, arriscando sua própria vida no processo. Por que ela fez isso? Porque ela cria no Deus de Israel, como ela mesma declarou em Josué, capítulo 2, versículo 11. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A fé de Raabe não ficou apenas em palavras. Ela agiu de acordo com sua crença, mesmo em circunstâncias perigosas. Sua fé a levou a arriscar tudo para ajudar o povo de Deus, provando assim a autenticidade de sua confiança no Senhor. Ao usar Raabe como exemplo, Tiago nos ensina que não importa a nossa origem, status ou passado, qualquer pessoa pode ter uma fé genuína e transformadora, desde que essa fé se manifeste em ações de obediência e coragem. Tiago encerra essa sessão com uma declaração enfática e inescapável no capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Essa comparação é poderosa. Assim como um corpo sem vida é vazio e inativo, uma fé sem obras é morta e estéril. Não há movimento, não há impacto, não há vida. Tiago não está dizendo que as obras nos salvam, mas que a fé verdadeira, que salva, nunca pode existir separada das obras. Elas são como duas faces de uma mesma moeda, inseparáveis e complementares. Paulo, o apóstolo, em harmonia com Tiago, escreve em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. A salvação é pela graça, por meio da fé, mas essa fé nos conduz a realizar as obras que Deus preparou para nós. As palavras de Tiago nos convidam a uma profunda introspecção. Nossa fé é visível. Ela é ativa e transformadora. É fácil professar crenças e declarar confiança em Deus, mas essas declarações precisam ser confirmadas por nossas atitudes. Como temos tratado aqueles que estão necessitados ao nosso redor? Nossas ações refletem a compaixão, generosidade e amor de Cristo? Nossas escolhas e prioridades revelam uma fé viva ou uma fé morta? Tiago nos chama a uma vida de integridade e coerência. Ele nos desafia a viver de maneira que nossa fé seja visível a todos, não para nossa glória, mas para glorificar a Deus e apontar o mundo para Cristo. A mensagem de Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 26, é clara e direta. A fé sem obras está morta. Não somos salvos pelas obras, mas a fé genuína sempre se manifesta em ações práticas de obediência, amor e serviço. Que possamos refletir sobre nossas vidas e nos perguntar: minha fé é apenas algo que eu declaro, ou ela está transformando minha maneira de viver? Que nossa fé em Cristo seja viva, dinâmica e evidente em tudo o que fazemos, mostrando ao mundo que servimos a um Deus que transforma vidas. No capítulo 3 de sua carta, Tiago mergulha em um tema delicado, mas de extrema importância: o poder das palavras. Suas palavras são diretas, quase desconfortáveis, ao nos lembrar de algo que muitos de nós frequentemente ignoramos. A língua, embora pequena, tem o poder de causar um impacto imenso, tanto para o bem quanto para o mal. Ele declara com firmeza: assim também, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago, capítulo 3, versículo 5. Tiago utiliza metáforas poderosas e imagens visuais para ilustrar a força e o perigo da língua.
Ele não fala apenas para uma audiência do primeiro século, mas para cada um de nós, em qualquer época, pois a verdade sobre o impacto das palavras é atemporal. Nossa fala revela o estado de nosso coração e pode determinar o rumo de nossas vidas e das vidas daqueles ao nosso redor. Tiago inicia essa sessão com uma advertência, dirigindo-se especialmente aos mestres. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Esse alerta é importante porque os mestres tinham grande influência na igreja primitiva. Eles ensinavam a palavra de Deus, e suas palavras moldavam a fé e a prática dos cristãos. Tiago, no entanto, deixa claro que todos são responsáveis pelo que falam. No capítulo 3, versículo 2, ele reconhece: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Aqui, Tiago introduz a ideia de que a língua é o reflexo do controle espiritual. Controlar as palavras é uma das tarefas mais difíceis, mas também uma das maiores demonstrações de maturidade espiritual. Aquele que domina a língua tem domínio sobre si mesmo. Tiago então apresenta uma comparação impressionante. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Tiago, capítulo 3, versículos 3 e 4. Essas metáforas, o freio na boca do cavalo e o pequeno leme que controla um grande navio, ilustram o poder desproporcional da língua em relação ao tamanho do corpo humano. Assim como um pequeno leme direciona o curso de um navio imenso, nossas palavras têm o poder de direcionar nossa vida, nossas relações e até mesmo o ambiente ao nosso redor. A seguir, Tiago faz uma advertência ainda mais forte. A língua também é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Essa imagem é impressionante. Uma pequena fagulha pode incendiar uma floresta inteira, causando destruição irreparável. Da mesma forma, uma palavra impensada, uma mentira ou uma crítica maldosa pode causar danos profundos. Palavras têm o poder de destruir relacionamentos, reputações e até comunidades inteiras. A advertência de Tiago não é exagerada. Ele compreendia a profundidade do impacto das palavras, especialmente em uma sociedade onde a fala tinha grande valor. Na época, as palavras eram usadas para ensinar, transmitir leis, formar alianças e até mesmo declarar guerras. Hoje o cenário pode ser diferente, mas a realidade é a mesma. As palavras possuem um poder imenso. Palavras de encorajamento têm o poder de levantar alguém que está caído. Palavras de crítica ou insulto podem destruir a autoestima e a esperança de alguém. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, expressa essa verdade. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Assim, Tiago nos convida a refletir sobre como usamos nossa fala. Estamos construindo ou destruindo? Estamos encorajando ou ferindo? As palavras que saem de nossa boca revelam aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus mesmo ensinou no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, o controle da língua não é apenas uma questão de autocontrole, mas de transformação interior. Precisamos permitir que Deus transforme nosso coração para que nossas palavras possam refletir sua graça, amor e verdade. Tiago continua sua argumentação apontando a hipocrisia que muitas vezes se manifesta em nossa fala. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. Essa contradição é real. Quantas vezes adoramos a Deus com palavras de louvor, e no mesmo dia usamos nossa língua para fofocar, criticar ou ferir alguém? Tiago nos lembra que todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Quando amaldiçoamos alguém, estamos, de certa forma, desonrando o Criador.
Ele reforça esse ponto com uma ilustração. Acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago, capítulo 3, versículos 11 e 12. Aqui, Tiago nos confronta com a inconsistência de nossas palavras. Se nossa fé é genuína, nossas palavras devem refletir essa fé. Não pode haver um discurso dividido entre bênção e maldição, verdade e mentira, amor e ódio. Tiago oferece, finalmente, uma chave para lidar com o desafio de controlar a língua, a sabedoria que vem do alto. Ele escreve: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. A sabedoria de Deus nos capacita a usar nossas palavras com humildade, prudência e amor. No capítulo 3, versículo 17, ele descreve essa sabedoria como pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quando buscamos essa sabedoria, nossas palavras passam a ser instrumentos de cura, edificação e reconciliação. A língua que antes feriu, agora abençoa. A boca que amaldiçoou, agora louva e encoraja. Tiago, no capítulo 3, nos ensina uma verdade essencial. A língua, embora pequena, tem o poder de moldar o curso de nossas vidas e das vidas ao nosso redor. Suas palavras nos desafiam a refletir sobre como usamos nossa fala no dia a dia. Estamos incendiando relações com palavras impensadas ou sendo fonte de bênção para aqueles ao nosso redor? Controlar a língua é impossível sem a transformação do coração. Por isso, devemos buscar a sabedoria que vem do alto e permitir que Deus mude nosso interior, para que nossas palavras possam glorificá-lo e abençoar os outros. Que possamos orar como o salmista, no Salmo 141, versículo 3. Põe guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta de meus lábios. Quando entregamos nossa língua a Deus, ela se torna um instrumento poderoso para edificar vidas e glorificar o nome dele. No capítulo 3, versículos 13 a 18, e no capítulo 4, versículos 1 a 10, Tiago aborda um tema essencial: a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. Ao longo do texto, ele nos mostra que nossa maneira de viver e resolver conflitos é um reflexo direto da fonte de sabedoria que escolhemos seguir. Além disso, ele nos chama à humildade diante de Deus, mostrando que é nessa postura de rendição que encontramos verdadeira paz e vitória espiritual. Tiago, no capítulo 3, versículo 13, introduz uma pergunta que desafia seus leitores. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Aqui, Tiago estabelece um critério importante. A sabedoria verdadeira é demonstrada através do comportamento humilde e pacífico. Não é uma questão de conhecimento intelectual ou aparente esperteza. É algo que se manifesta em ações concretas e no fruto da vida de uma pessoa. Na cultura da época, havia um grande apreço pela sabedoria humana, especialmente nas tradições gregas e judaicas. Os filósofos gregos exaltavam a inteligência e a retórica, enquanto os líderes religiosos judeus buscavam a sabedoria na lei e na tradição. No entanto, Tiago denuncia que nem toda sabedoria é boa ou vem de Deus. No capítulo 3, versículos 14 a 16, ele descreve a sabedoria terrena. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, não espiritual e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago não mede palavras ao identificar a origem e as consequências dessa sabedoria. Ele diz que ela é terrena, ligada apenas às preocupações humanas, não espiritual, porque não procede do Espírito Santo, e até demoníaca, pois está alinhada com as trevas. O resultado dessa sabedoria é evidente: confusão, divisão, orgulho e todo tipo de maldade. Quantas vezes essa sabedoria é valorizada em nossa sociedade? A ambição egoísta, a competição desenfreada e a busca por poder a qualquer custo são celebradas, mas acabam gerando caos e destruição.
Em contraste, Tiago apresenta a sabedoria divina no capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Aqui ele descreve as características dessa sabedoria que procede de Deus. 1. Pura, a sabedoria de Deus é livre de maldade, orgulho ou segundas intenções. Ela nasce de um coração sincero e alinhado com a vontade divina. 2. Pacífica. Em vez de gerar conflitos, a sabedoria do alto promove a paz e a reconciliação entre as pessoas. 3. Amável. Ela é gentil e respeitosa, tratando os outros com bondade e consideração. 4. Compreensiva. A sabedoria divina é paciente, disposta a ouvir e entender o outro lado, sem precipitação ou julgamento. 5. Cheia de misericórdia e bons frutos. Ela se manifesta em compaixão prática e ações que refletem o amor de Deus. 6. Imparcial e sincera. Ela não favorece uns em detrimento de outros e não age com hipocrisia ou falsidade. No versículo 18, Tiago conclui: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Isso significa que a sabedoria do alto produz paz e justiça. Quando agimos de acordo com essa sabedoria, nos tornamos pacificadores e plantamos sementes que resultam em colheitas de harmonia e retidão. No capítulo 4, Tiago aprofunda sua análise ao mostrar como a sabedoria terrena se manifesta em nossa vida prática. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Aqui, ele revela que os conflitos externos muitas vezes são o reflexo de uma luta interna. Quando somos dominados pela inveja, pelo orgulho e pela busca egoísta por prazer ou poder, inevitavelmente entramos em conflito com os outros. Ele continua no capítulo 4, versículos 2 e 3. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago denuncia uma verdade dolorosa. Nosso egoísmo é a raiz de muitos dos problemas que enfrentamos. Buscamos satisfação em coisas temporárias e oramos com motivações erradas, esperando que Deus satisfaça nossos desejos egoístas. Diante dessa realidade, Tiago apresenta a solução: submissão e humildade diante de Deus. No capítulo 4, versículos 6 a 7, ele escreve: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A resposta para os conflitos internos e externos é nos rendermos ao Senhor. Quando nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo nossa dependência dele, ele nos concede a graça necessária para vencer o pecado e as lutas. No versículo 8, Tiago acrescenta: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Tiago nos convida a buscar um relacionamento profundo e sincero com Deus. Aproximar-se dele requer arrependimento genuíno, abandono do pecado e um coração indiviso, totalmente entregue à sua vontade. Por fim, no capítulo 4, versículo 10, ele conclui com uma promessa poderosa: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. A humildade não nos rebaixa, pelo contrário, ela abre caminho para que Deus nos levante, nos fortaleça e nos encha com sua graça. Tiago nos mostra a diferença entre duas formas de viver: uma guiada pela sabedoria terrena, marcada por orgulho, inveja e caos, e outra guiada pela sabedoria que vem do alto, caracterizada pela pureza, paz e humildade. Ele nos desafia a examinar nossas motivações, abandonar o egoísmo e nos render humildemente diante de Deus. Quando escolhemos a sabedoria de Deus, nossos relacionamentos são transformados, nossos corações são purificados e nos tornamos pacificadores em um mundo cheio de conflitos. Que possamos buscar essa sabedoria, nos aproximar de Deus e permitir que Ele nos exalte em seu tempo e para a sua glória. Ao chegarmos ao final do estudo sobre a carta de Tiago, percebemos que este pequeno livro carrega uma mensagem clara, direta e desafiadora.
A fé verdadeira se revela na prática, nas ações cotidianas e no testemunho de vida de cada cristão. Tiago não apresenta teorias abstratas ou conceitos difíceis de compreender. Ele oferece um manual prático para uma fé autêntica e visível, capaz de transformar não apenas o indivíduo, mas também as pessoas ao seu redor. A carta de Tiago nos confronta em várias áreas de nossas vidas, desde a maneira como enfrentamos provações até o controle das palavras, o serviço aos necessitados, a busca pela sabedoria de Deus e a importância da humildade. Somos chamados a um compromisso sério com Deus e com o próximo. Ao longo dos capítulos, Tiago nos apresenta ensinamentos fundamentais que resumem o que significa viver uma fé genuína. 1. Alegria em meio às provações. Tiago, no capítulo 1, versículos 2 a 4, nos ensina que as provações não devem ser vistas como castigos ou obstáculos, mas como oportunidades para o crescimento espiritual. A perseverança forjada pelo sofrimento nos leva à maturidade e integridade em Cristo. Segundo, a fé que se manifesta em obras. No capítulo 2, versículos 14 a 26, Tiago nos desafia com uma das declarações mais marcantes de sua carta. A fé sem obras está morta. Não basta professar uma crença em Deus. Essa fé precisa ser visível em ações práticas de amor, compaixão e serviço. Exemplos como Abraão e Raabe demonstram que a fé genuína sempre resulta em obediência e compromisso com Deus. Terceiro, o poder das palavras. No capítulo 3, Tiago nos alerta sobre o impacto da língua. Comparada a um fogo, a língua pode destruir vidas ou edificar relacionamentos. Ele nos lembra que nossa fala é o reflexo do nosso coração e que devemos buscar a sabedoria divina para usar nossas palavras com responsabilidade, verdade e amor. Quarta, sabedoria do alto e humildade diante de Deus. Nos capítulos 3 e 4, Tiago contrasta a sabedoria terrena, marcada pela inveja e ambição egoísta, com a sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica e misericordiosa. Ele nos chama a resistir ao orgulho, buscar a Deus com humildade e permitir que Ele nos exalte. Esses temas se entrelaçam e convergem para uma verdade central. A fé verdadeira é ativa, prática e transformadora. Tiago nos desafia a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela, vivendo de maneira coerente com o evangelho que professamos. No capítulo 4, versículo 10, Tiago deixa uma promessa poderosa. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Esse chamado à humildade resume a postura que devemos ter diante de Deus e dos desafios da vida. Reconhecer nossa dependência do Senhor, submeter nossas vidas a Ele e buscar sua sabedoria nos permite viver uma fé firme e verdadeira. No capítulo 5, Tiago encerra sua carta com uma série de exortações práticas que reforçam tudo o que foi ensinado. Paciência nas dificuldades, oração em todas as circunstâncias e cuidado com os que se desviam da verdade. Ele escreve no capítulo 5, versículos 16 e 19 a 20. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e cobrirá uma multidão de pecados. Com isso, Tiago conclui sua carta com um apelo à comunidade cristã. Vivam a fé em comunhão, cuidando uns dos outros, perseverando juntos e permanecendo fiéis em oração. O que Tiago nos ensina hoje? Embora tenha sido escrita há quase 2000 anos, a carta de Tiago continua tão relevante quanto no primeiro século. Vivemos em um mundo onde é fácil declarar fé com palavras, mas difícil demonstrá-la através das ações. A sociedade valoriza a autopromoção, o egoísmo e o sucesso a qualquer custo. Mas Tiago nos convida a um caminho diferente, o caminho da humildade, integridade e amor ao próximo. Suas palavras nos desafiam a fazer uma autoavaliação sincera. Minha fé é visível através das minhas ações? Como eu enfrento as provações e desafios da vida? Com perseverança ou desespero? Minhas palavras edificam ou destroem? Elas refletem o amor e a verdade de Cristo? Estou buscando a sabedoria do mundo ou a sabedoria que vem de Deus? Essas perguntas nos colocam diante de uma escolha: viver uma fé superficial, que se limita a palavras vazias, ou abraçar uma fé viva, prática e transformadora.
Tiago nos lembra que a fé genuína não é apenas uma questão pessoal. Ela tem um impacto visível e poderoso no mundo ao nosso redor. Quando vivemos a fé de maneira prática, servimos aos necessitados, agimos com justiça e compaixão, trazemos esperança para os que sofrem. Nossas palavras refletem paz e amor. Nosso testemunho aponta as pessoas para Cristo. A fé que Tiago descreve não é perfeita, mas é autêntica. Não é uma fé sem falhas, mas uma fé que persevera, aprende e cresce. É uma fé que reflete o caráter de Cristo e transforma vidas. Conclusão: sejam praticantes da palavra. Tiago nos deixa um desafio final no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Esse é o chamado que ecoa por toda a carta. Não basta ouvir, ler ou conhecer a palavra de Deus, é preciso colocá-la em prática. A fé verdadeira não se limita à teoria, mas se manifesta no dia a dia, nas pequenas e grandes decisões, nas palavras que usamos e nas ações que realizamos. Que possamos responder ao desafio de Tiago com coragem e humildade. Que nossa fé seja viva, dinâmica e capaz de transformar o mundo ao nosso redor. Que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ser praticantes da palavra, demonstrando o amor de Deus em tudo o que fazemos. Como a sua fé será visível hoje? Como você colocará em prática os ensinamentos de Tiago em sua vida? Essas são perguntas que devemos levar conosco, respondendo não apenas com palavras, mas com uma vida de obediência, humildade e serviço. Que o Senhor nos ajude a viver essa fé viva e transformadora para a sua glória e para o bem daqueles que nos cercam.